façamos a leitura do Evangelho, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, na seção seguinte à que o presbítero Célio acabou de ler. Ou seja, do verso 15 até o verso de número 21. Diz assim essa porção tão preciosa, tão cara mesmo, da palavra do Senhor. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, e muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Aí vem a citação de Isaías nas palavras de Mateus. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Meus irmãos, à medida em que estamos estudando o Evangelho de Mateus, particularmente esses capítulos 11 e 12, e considerando as várias reações, as reações de várias classes de pessoas ao ministério público do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos e não devemos perder o foco. O objetivo de Mateus não é meramente relatar as curas que Jesus realizou, não é meramente descrever a reação, às vezes positiva, muitas vezes negativa, daqueles que presenciaram os sinais realizados pelo Senhor Jesus Cristo, mas é nos apresentar Jesus. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia acerca da vinda do Messias prometido, acerca da presença neste mundo do Salvador do mundo, da sua pessoa e da sua obra, com vistas à realização e à consumação dos propósitos eternos de Deus. Esse é o foco. E nós não devemos e não podemos perder este foco. E em meio a esses 2 capítulos, em que encontramos várias reações negativas a Jesus, incluindo até a dúvida de João Batista, mas especialmente a insatisfação, a incredulidade do povo da aliança, a impenitência de membros das cidades de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, a acusação dos fariseus, que nós estudamos aqui no domingo retrasado. Essa passagem é como se fosse um oásis, em meio à incredulidade, quando aqui nos é descrito, nós encontramos essa descrição tão preciosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda no domingo passado, estivemos aqui considerando a conspiração dos fariseus, como os fariseus endurecidos no coração e enfurecidos. Por quê? Pela manifestação da misericórdia de Cristo em curar aquele homem com a mão ressequida. Eles retiraram-se da sinagoga e então, unindo-se aos herodianos, conspiraram sobre como retirar a vida do nosso Salvador. Já o nosso texto, ele, como os irmãos podem ver pelas palavras iniciais, mas Jesus, sabendo disso, é uma continuação, na realidade, da passagem anterior, uma consequência daquela conspiração contra Jesus, aonde
lemos sobre a retirada de Jesus, a continuidade das curas que ele vinha realizando, a sua advertência no sentido de que as pessoas que estavam sendo curadas não expusessem a publicidade, e ainda encontramos aqui a observação de Mateus sobre o cumprimento dessa passagem tão importante da profecia de Isaías, no capítulo 42 de Isaías, nos 4 primeiros versículos. Então, como eu disse, aqui temos um oásis em meio a essas reações de incredulidade, de hostilidade mesmo, crescente contra o nosso Salvador. À medida em que os ouvintes ali, os judeus, compreendiam a natureza do ministério de Jesus, eles endureciam-se no seu coração. E não apenas se opunham a ele, mas essa oposição se agravava, como vimos aqui domingo passado, ao ponto deles estarem planejando, conspirando contra a vida do Senhor Jesus Cristo. Então eu convido os irmãos e irmãs a manterem a Bíblia aberta e a considerarem comigo essa passagem, que poderíamos dar como título à mensagem, o servo amado de Deus, ou ainda a esperança das nações. É uma passagem tão preciosa, poderíamos dar tantos títulos a uma mensagem que aborda uma passagem como essa. E observem, irmãos, na realidade aqui nós temos como que um contraste entre o verdadeiro servo de Deus e os falsos servos de Deus, como, por exemplo, os fariseus, que mais e mais claramente demonstravam o seu caráter, a falsidade da sua religiosidade, expressando assim hostilidade crescente contra o Senhor Jesus Cristo. E observe que, de maneira muito simples, essa passagem, esses versículos, encontram-se divididos em duas seções, não é? A primeira parte, os versículos 15 até o versículo 15 ao versículo 16, apenas os dois primeiros versículos, onde vemos essa retirada de Jesus diante daquela circunstância que vamos comentar, e o que aconteceu nesse momento, e depois, então, a referência de Mateus, a observação de Mateus com relação ao cumprimento da profecia de Isaías na atitude de Jesus. Então, com relação à retirada de Jesus, versículos 15 e 16, lemos como está escrito aqui: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. E a pergunta imediata, que pelo menos eu me fiz quando comecei a estudar essa passagem durante a semana, é acerca da razão da retirada de Jesus. Por que Jesus, então, se retirou dali? Ora, evidentemente que o contexto é claro, nós que consideramos aqui a passagem anterior e vimos como os judeus, os fariseus estavam ali conspirando contra a vida de Jesus, ele então se retirou dali, é o que o texto nos diz. Mas a pergunta vem, por que Jesus se retirou dali? Certamente não foi por covardia. Nosso Senhor Jesus não sabia o que era covardia. Ele sempre enfrentou as situações, as condições adversas, quando ele não tinha medo de morrer, não foi por essa razão. Quando a sua hora chegasse, nós sabemos muito bem, o Senhor Jesus não fugiu dela, pelo contrário, a enfrentou. Se ele quisesse, ele, como mencionou em outra oportunidade, poderia simplesmente pedir e o Pai ordenaria que 12 legiões de anjos viessem e o protegessem, nada eles poderiam fazer, aqueles fariseus poderiam realizar contra Jesus, não fosse a vontade do Senhor. Não foi por covardia que Jesus se retirou, mas foi por prudência, foi porque ainda não era chegada a sua hora.
E se ele permanecesse ali, ele estaria agravando a situação, o ódio, a ira dos fariseus contra ele antes do tempo apropriado. O grande comentarista Matthew Henry, no seu comentário, um dos puritanos do século XVII, ele sugere que uma das razões para a retirada de Jesus foi o fato, seria aqui não apenas a prudência, mas uma manifestação de juízo contra aqueles fariseus. Eles já tinham visto muitas manifestações do poder, da graça, da longanimidade e da misericórdia de Deus, e se endureciam cada vez mais no seu coração. E Matthew Henry vê aqui essa manifestação de juízo. É bom, é isso que vocês querem? Então Jesus se retira, como que dizendo, pois então continuem na iniquidade, na transgressão de vocês. Isso nos lembra que as oportunidades que Deus nos dá têm limite. Nós não sabemos até quando a graça de Deus estará disponível para nós, e nós teremos oportunidade de nos arrepender das nossas iniquidades, dos nossos pecados, e nos confiar a Cristo como nosso Salvador. Mas observem que Jesus se afastou dos fariseus, mas ele não cessou as suas atividades, de forma alguma. As pessoas continuaram a procurá-lo para serem curadas, e ele continuou curando-as. Exatamente como ele vinha fazendo, manifestando e demonstrando assim a sua imensa, não apenas o seu imenso poder, e confirmando assim que ele era de fato o Filho de Deus, através dos sinais e dos portentos que ele vinha realizando, de maneira abundante, mas também manifestando assim a sua compaixão, a sua longanimidade, a sua misericórdia, que esta passagem aqui enfatiza com base na citação do profeta Isaías. E é nesse contexto que Mateus faz a sua advertência, que nós lemos aqui, que Mateus registra a advertência que Jesus faz aqui no versículo 16, advertindo aquelas pessoas no sentido de que elas não o expusessem à publicidade. Essa é a razão, esse é o propósito. Ou seja, Jesus não queria ser exposto ali antes do tempo, ele não queria agravar a situação, a oposição, a animosidade, a hostilidade, a perseguição dos judeus, antes que chegasse o tempo apropriado e ele pudesse assim realizar a vontade do Pai, cumprindo a agenda de Deus, o cronograma de Deus para a realização do seu ministério e a consumação da sua obra salvadora e redentora, entregando a sua vida e a sua morte pelos eleitos de Deus na cruz do Calvário. Enfim, em suma, irmãos, nesses dois versículos, onde lemos acerca da retirada de Jesus, nós aprendemos que Jesus não era movido pelas motivações que os homens em geral são movidos. Ele não era movido por heroísmo. Não, agora eu vou ficar aqui e daqui eu não saio. Não era esse o seu propósito. Ele estava mais interessado em cumprir a vontade de Deus do que em aparecer na história como um herói, um estoico. Também não estava interessado por reconhecimento, por poder, por fama, mas o seu interesse consistia em obedecer à palavra de Deus, em obedecer à vontade do Pai que havia enviado. Ele mesmo declarou que a sua comida e a sua bebida consistia em fazer a vontade do Pai. Jesus não era um exibicionista, não era um demagogo, não era um arrogante, não era um fanfarrão, um populista, um alvoroçador das multidões. Jesus não era nada disso, ele não estava interessado nessas coisas. Naquele momento ele podia muito bem utilizar a sua popularidade, o milagre que ele havia realizado, aquelas multidões buscando, mas ele não explorou absolutamente nada disso, porque Jesus não veio de forma alguma com este propósito.
E a segunda parte desse texto, meus irmãos, a partir do versículo 17, de alguma forma, Mateus vê nessa atitude de Jesus, nessa retirada de Jesus, nessa atitude prudente, humilde do Senhor Jesus Cristo, no seu ato de misericórdia para com as pessoas que vinham curá-lo, ele vê nisso o cumprimento da profecia, conhecida profecia de Isaías, do capítulo 42, no versículo 1 até o versículo 4. A conduta de Jesus para Mateus representa o cumprimento da profecia de Isaías. E ambas, tanto a atitude aqui de Jesus registrada, como a profecia, revelam muita coisa, muito mesmo, sobre o nosso Salvador, sobre Jesus, sobre o Filho de Deus vindo a este mundo como Messias prometido para redimir aqueles que o Pai havia ali confiado para que fossem salvos. E esse texto, conforme citado por Mateus, revela muito sobre a pessoa de Jesus, ou sobre a comissão de Jesus e a sua capacitação como Messias para a realização do seu ministério. Revela muito sobre o caráter de Jesus e revela muito sobre o ministério de Jesus, a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, observem, irmãos, em primeiro lugar, o que essas passagens revelam sobre a pessoa de Jesus, particularmente sobre a sua comissão e a sua capacitação espiritual para, na condição de Deus homem, o Messias, o mediador entre Deus e os homens, realizar o seu ministério. Ele é aqui descrito como o servo escolhido e amado de Deus. Aquele que havia se voluntariado e escolhido por Deus, foi comissionado para assumir a natureza humana, vir a este mundo, mas sem pecado, e assim realizar a obra, uma obra que ninguém mais no universo, ser nenhum no universo, angelical, humano, poderia realizar. E ao realizar a sua obra redentora, salvadora, em vir a este mundo, em obedecer integralmente, inteiramente à lei e morrer na cruz do Calvário, Jesus, na condição de mediador, tornou-se alegria de Deus. Em Deus, nele, a alma do Pai se comprazia, tinha prazer, satisfação, contentamento e alegria. Deus se contenta na sua criação, Deus se contenta nas criaturas angelicais, Deus se contenta e se alegra no seu povo, quando anda consoante a sua vontade, mas o coração de Deus se alegra de forma única na pessoa e na disposição do Filho e na obra redentora realizada pelo Senhor Jesus Cristo. O termo aqui utilizado na língua grega, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma me compraz, aqui traduzida como meu servo, é um termo não muito usual. Há outras palavras gregas, como doulos e outras, que são mais utilizados para dar ideia de servo. Mas aqui o termo usado no grego, pais, significa dar a ideia de um servo especial, de um servo adotado, de um servo de fato escolhido para a realização de uma obra especial, na verdade um servo escolhido e colocado numa situação de filho de Deus, uma situação de filho mesmo. Eis aqui o meu servo. O Senhor tem muitos servos. Os anjos são seus servos. Os profetas eram seus servos. A igreja é serva de Deus, nesse sentido, com vistas à promoção do seu reino para o louvor e honra e glória do seu nome. Mas aquele era um servo especial. E vemos essa recomendação
de Cristo por parte do Pai em várias ocasiões, como, por exemplo, durante o seu batismo, quando uma voz do céu veio e disse: esse é o meu filho amado em quem me compraz. E também por ocasião da transfiguração de Jesus, o Senhor Deus atesta essa sua relação, essa sua alegria, esse comprazimento de Deus para com o seu filho e para com a sua obediência e a obra que ele veio para realizar. E nesses versos também nós vemos não apenas a comissão de Cristo como Filho amado e escolhido para a realização dessa obra que somente Ele poderia realizar, obra que agrada ao Pai, mas também Isaías faz referência, Mateus faz referência aqui também, à capacitação plena e extraordinária que ele receberia, e de fato recebeu, para na condição de Deus homem, realizar o seu ministério. Farei repousar sobre ele o meu Espírito. Claro que Jesus, como ser divino, ele tinha todo o poder, mas na condição de Deus, homem, perfeitamente Deus, mas perfeitamente homem, ele necessitava ser qualificado e preparado para o exercício do seu ministério, espiritualmente para o exercício do seu ministério. E Jesus não apenas foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, já ali na obra do Espírito Santo, mas também por ocasião do seu batismo, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma de pomba, capacitando e qualificando espiritualmente de forma extraordinária para a realização do seu ministério. Essa passagem, esses versos, portanto, meus irmãos, nos ensinam estas verdades bíblicas sobre a pessoa de Jesus, particularmente sobre a comissão de Jesus e sobre a capacitação de Jesus. Aquele que vinha sendo progressivamente rejeitado e odiado pelo povo de Deus, ele era o amado de Deus, a alegria de Deus. Que contraste nós vemos aqui. Aquele que era o amado de Deus, o contentamento de Deus, o prazer de Deus, a alegria de Deus, deveria, claro, ser recebido de forma semelhante pelo povo de Deus, mas infelizmente pela dureza do coração daquele povo, pela sua hipocrisia, pela sua falsidade, pela sua autossuficiência, eles não reconheceram o Filho de Deus, pelo contrário, vinham odiando, rejeitando e perseguindo aquele que era objeto do amor, do contentamento, da satisfação e da alegria do Pai. Mas, como disse há pouco, esse texto nos ensina muito, não apenas sobre a pessoa, a comissão e a capacitação de Jesus e o contentamento do Pai para com o seu ministério, mas nos ensina muito sobre o seu caráter. E, mais uma vez, que contraste com o caráter dos fariseus. Enquanto os fariseus eram populistas, um termo que me eles eram exibicionistas religiosos, né? Gostavam de manifestar, de expressar a sua religiosidade para os homens, as pessoas na praça, para serem reconhecidas como espirituais, como piedosas pelos homens. Aqui nós temos Jesus agindo de uma maneira tão diferente daquela que agia os fariseus. Pelo contrário, ao invés de soberba e arrogância, Jesus é descrito como uma pessoa profunda, como um homem profundamente humilde e compassivo. Humilde e compassivo. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas praças a sua voz. Então, Jesus não era esse. Não era aquele que como outros, como os zelotes, por exemplo, poderiam reagir: bom, a conspiração para tirar a minha vida, pois então eu vou agora sublevar as massas, o povo a quem ele vinha curando, e eles então estavam seguindo, e vamos provocar aqui uma rebelião, e gritar, e clamar, e alvoroçar as multidões. Não.
Como servo sofredor, ele não contenderia, não gritaria, nem nas praças se ouviria a sua voz. E manifestando assim a sua compassividade, lemos essas palavras tão preciosas, meus irmãos: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Talvez caiba aqui alguma elucidação. A cana quebrada, a cana era como se fosse um graveto, muito comum na região, que nascia nas margens dos rios, nas margens pantanosas dos córregos e dos rios, ali na Palestina, e era mato. Tinha sua utilidade, porque essas canas, vamos imaginar, comparar aqui com aquele talo da folha de mamoeiro, de um pé de mamão, né? Eu, quando era garoto, pelo menos, cortava os talos de mamão para fazer flautazinha, aquelas coisas. Eu não sei se... Hoje criança está na internet, no videogame, não brinca mais com talo de mamão. Mas a cana servia para isso também. Os registros deixam claro, eles cortavam aquelas canas, aquelas coisas, e faziam pequenas flautas, servia como régua de medir. Tinha algumas utilidades, mas se a cana era frágil e se quebrava, já era a flauta, né? Tinha mais uso, e régua nem pensar. E era uma coisa, era um arbusto que dava com tanta abundância ali, que na realidade não tinha valor nenhum. E Jesus faz essa referência a esse tipo de material quebrado, praticamente inútil, descartável. Quem é que vai guardar um bambu, um pedacinho de bambu, um negocinho quebrado? Só gente que guarda muita tralha, como a Laís e outros, que guarda até talvez um pedaço de bambu quebrado. Mas, normalmente, quem é que vai guardar um pedacinho daquilo abundante e nada? Era uma coisa absolutamente descartável. Ninguém hesitaria em pisar em cima e esmagar um pedaço de caniço quebrado. Com relação à torcida que fumega, a referência é uma tocha, um pavio que ilumina, dá a sua luz. No tempo não tinha as fontes de energia que nós hoje dispomos, era assim que se iluminava, mas aquele pavio se gasta, se consome, e depois no finzinho só fica aquela coisa lá, queimada, fumegando. A gente sabe muito bem o que é isso, quando apaga uma vela, fica fumegando. E para que servia já um pavio gasto, queimado, fumegando? Não servia para nada, a não ser pegar aquilo ali, jogar fora, não serve para nada. E o texto, utilizando essa figura, diz que o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador no mundo, a esperança das nações, o amado de Deus, o seu caráter era marcado por essa atitude humilde, pacífica, e por essa conduta compassiva e misericordiosa, que não tratava com desdém ou com descaso aquilo que é representado aqui pela cana quebrada e pela torcida que fumega, ou seja, um pecador miserável. Como Jesus começou o seu Sermão do Monte, um pobre de espírito, um miserável, indigente, espiritual, um que chora. Pelo contrário, Jesus trata com todo carinho. Aqui fala da docilidade de Jesus, fala da compassividade do Senhor Jesus Cristo, que não veio para esmagar aqueles que reconhecem-se pecador, se arrependem dos seus pecados, choram pela sua iniquidade. O Senhor Jesus sempre esteve com os braços abertos e absolutamente pronto para receber esses que podem no mundo ser descritos como cana quebrada e torcida que fumega. Jesus veio exatamente para curar os enfermos e não aqueles que se têm por são. Ele veio exatamente para salvar pecadores e não para salvar aqueles que se julgavam santos e que não precisavam de salvação, porque tinham a sua justiça própria. Em resumo, irmãos, com relação ao caráter de Jesus, essa passagem nos ensina que Jesus, por um lado, não era um revolucionário, um zelote, um sublevador, um alvoroçador das massas.
diferentemente também dos fariseus, ele era movido por misericórdia e por compaixão. E o contexto em que essa passagem nos encontra deixa isso perfeitamente claro. Os irmãos lembram que nos 2 domingos anteriores, enquanto os fariseus estavam preocupadíssimos com a violação do sábado, Jesus estava aprovando que os seus discípulos matassem a fome e que o homem de mão ressequida fosse curada. Mais uma vez, que contraste entre os fariseus e a atitude humilde, pacífica, longânime e compassiva, misericordiosa do nosso Salvador. Esse é o caráter de Jesus. Mas o texto nos ensina também sobre o seu ministério, sobre a sua obra. Tanto na segunda parte do versículo 18, onde nós lemos que farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios, como também na seção final, especialmente no versículo 18, parte do versículo 18, farei repousar sobre ele meu espírito, sim, já disse, anunciará juízo aos gentios, mas também no versículo 21, em seu nome esperarão os gentios, e assim por diante. Algumas seções aqui apontam para o ministério de Jesus, para a obra de Jesus. Isso incluía a pregação, anunciar juízo aos gentios, isto é, justiça aos gentios. Como Isaías anunciou, e Deus mesmo havia prometido a Abraão, o povo judeu não tinha como um fim em si próprio, mas ele seria um instrumento da graça de Deus para a salvação de outros povos, dos gentios. Seria instrumento da misericórdia de Deus para que outros que não conheciam ainda a graça salvadora de Deus, os gentios, pudessem ser alcançados. Ele seria uma bênção para as nações. E realmente, meus irmãos, aqui nós vemos o Senhor Jesus cumprindo e realizando isso através da pregação. É através da pregação do Evangelho que o Senhor Jesus traz justiça aos gentios, ou seja, que ele oferece a oportunidade de salvação àqueles que estavam distantes e que não faziam parte ainda do povo de Deus. Vemos como Jesus, de maneira tão misericordiosa, agiu para com a mulher samaritana, se manifestando e se revelando a ela. Lemos em Marcos 3, verso 8, como pessoas de várias nacionalidades, gentios, buscavam a Cristo e como ele os recebia. Já estudamos a passagem em que encontramos Jesus comendo com publicanos, com pecadores ali, o termo geralmente expressava gentios. E Jesus ali, a tal ponto de Jesus ser acusado pelos fariseus de amigo de pecadores e de publicanos. E de uma maneira mais importante ainda, através dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus seria esse instrumento pela boca dos seus ministros de anúncio de juízo, de justiça, de salvação, essa ideia aos gentios. Quando então a oferta de salvação seria apresentada a todos quantos, independentemente da nacionalidade, se gentios, se judeus ou gentios, poderiam ser redimidos da sua iniquidade e pecado, se arrependessem do seu pecado e se confiassem com fé a Cristo como o seu Salvador. Mas observem, meus irmãos, como repetidas vezes nós temos podido chamar a atenção para esse fato, através da pregação que a misericórdia, a longanimidade, a compassividade, a graça de Deus em Cristo, o ministério dele é realizado anunciando o Evangelho e pregando o Evangelho, anunciando a salvação também aos gentios. Mas vemos ainda na segunda parte do versículo 20, no final do versículo 20,
Mais alguma coisa sobre o ministério de Jesus. Ele é o executor da vontade do Pai. Ele é o cumpridor da sua vontade. Ele é aquele que consuma a vontade de Deus, até que faça vencer o juízo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer o juízo. Isto é, até que o juízo prospere. Jesus veio como um servo executor do plano de Deus. Nós planejamos alguma coisa, vamos realizar alguma coisa, e nós contratamos trabalhadores, servos, para que realizem, ponham em operação aquela obra planejada. E assim foi com o Deus triuno. O Deus Pai, na eternidade, planejou a salvação de um povo para si, escolheu e predestinou alguns na eternidade para a vida eterna, e o Senhor Jesus veio como servo de Deus para consumar a sua obra, realizar a sua obra, e então fazer prevalecer o juízo, a justiça, a salvação. Veio como executor do plano eterno de Deus, e é por meio de Jesus que se cumpre a profecia de Amós, no capítulo 5, no versículo 24, correrá o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Jesus veio para fazer isso. Tem feito isso na dispensação da graça, quando as pessoas então são alcançadas pela misericórdia, pela graça de Deus, são justificadas, são salvas, são redimidas, e a justiça justificadora de Deus em Cristo, que veio para morrer na cruz e assim nos tornar justos, é imputada aos eleitos de Deus, e a justiça então de Deus em Cristo corre no mundo entre os gentios, e sem dúvida alguma correrá de forma final e definitiva na eternidade, quando a vontade de Deus correrá como ribeiro, e a justiça e a salvação de Deus correrá como um ribeiro. E ainda com relação ao ministério de Jesus, além de chamar a atenção para o instrumento, o meio da pregação, do anúncio aos gentios, da execução, vemos aqui Jesus ser apresentado como a esperança das nações. No seu nome esperarão os gentios. Ele é a esperança das nações. E em suma, meus irmãos, com relação ao ministério ou à obra de Jesus, conforme ensinada nesse texto, nós vemos que Jesus veio, podemos resumir dizendo que Jesus veio para inaugurar uma nova dispensação do pacto da redenção, quando o Evangelho alcançaria as nações, por meio da pregação, para cumprir a promessa feita a Abraão, para consumar o plano eterno redentor de Deus, através da sua obediência integral à vontade do Pai e da sua morte na cruz do Calvário. A salvação não mais seria restrita aos judeus, mas ela alcançaria as nações. Jesus era a esperança das nações. Então, meus irmãos e irmãs, aqui temos essa revelação tão profunda com relação não apenas à pessoa de Jesus, mais especificamente quanto à sua eleição, à sua comissão, ao fato de que o Pai se agradou dele, da sua obra, mas também revelação sobre o seu caráter humilde, pacífico, compassivo, e da sua obra, que através da pregação, do anúncio aos gentios, fazia prevalecer o juízo, vencer a justiça, a salvação sair vitoriosa contra principados e potestades e contra o mundo que se opõe à promoção do reino de Deus, por meio do anúncio do Evangelho, da proclamação do juízo, da justiça e da salvação aos gentios. E a consumação dessa obra em Jesus, a esperança das nações. Eu quero apenas, irmãos, concluir essa breve exposição dessa porção tão preciosa do Evangelho de Mateus, estão aqui algumas lições para a nossa instrução e edificação. E a primeira lição que eu desejo extrair é em termos de exemplo, ou seja, vemos aqui em Jesus um exemplo
tanto de prudência, como de ousadia, como de diligência, de perseverança, numa situação difícil de hostilidade. Quando ele prudentemente se retira, conhecendo que eles estavam tramando, conspirando contra ele, mas ao mesmo tempo ousadamente permanece realizando o seu ministério, curando as pessoas que vinham até ele, não descansando lá, mas trabalhando e diligentemente realizando o seu ministério. E a igreja também não deve ser motivada por aquelas motivações espuras que eu mencionei, nem pelo heroísmo, nem pelo reconhecimento, nem poder, nem por fama, mas sim pela obediência plena à vontade de Deus. Nós, Igreja de Cristo, não somos revolucionários, nós não somos sublevadores da ordem pública, nós não somos alvoroçadores do povo, nós não somos ativistas políticos, nós somos agentes da graça e da misericórdia de Deus, por meio do anúncio do Evangelho, da manifestação da misericórdia e da compassividade de Deus para com os pecadores que se arrependem da sua iniquidade e do seu pecado. Temos aqui também uma lição de encorajamento, certamente uma das principais lições que esse texto nos comunica. Ou seja, Jesus recebe docilmente os pobres de espírito. Ele não esmaga a cana quebrada e ele não lança fora, não destrói, não apaga a torcida que fumega, isto é, pecadores arrependidos dos seus pecados. Ressalto mais uma vez, Jesus não veio para salvar aqueles que se consideravam justos, cheios de justiça própria, como os fariseus, a exemplo do que vemos naquela parábola que Lucas apresenta sobre o publicano, o fariseu e o publicano. Graças te dou a Deus, que eu não sou como os demais homens, não sou assim, não sou assado, com toda aquela justiça própria. Jesus não veio para esses, mas para aqueles que se arrependem dos seus pecados, que pela obra iluminadora do Espírito Santo de Deus, percebem-se pecadores, indigentes espirituais, e pela obra convencedora do Espírito Santo, que conduz o homem ao arrependimento dos seus pecados, ao choro mesmo pela sua iniquidade, reconhecendo-se pobre espiritual que nada pode fazer para alterar a sua condição de miserável espiritual diante de Deus, esses o Senhor Jesus nunca rejeitou. Nunca rejeitou. Não importa se eram publicanos, se eram pecadores, se eram prostitutas, fosse qual fosse a situação dessas pessoas, quando iam a Cristo como cana quebrada e torcida que fumega, Jesus estava pronto para estender a mão a eles, para recebê-los, para curá-los, para salvá-los e para abençoá-los. E isso, meus irmãos, é um enorme encorajamento para aqueles que ainda não alcançaram a salvação, ainda não foram redimidos, ainda não foram salvos. Jesus está pronto para receber qualquer pessoa que se arrependa da sua iniquidade, do seu pecado, que se veja como de fato é pecador, pecadora, e se confie a Cristo como seu Salvador. Ele é dócil, ele é compassivo, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele se encontra disponível e oferece a salvação para aqueles que, por mais depravada que seja a sua condição, se veem miseráveis e batem no peito como aquele publicano dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Temos aqui também uma lição, digamos assim, de instrução metodológica. A promoção do reino de Deus ocorre por meio da pregação do Evangelho, como já ressaltei, do anúncio verbal que Cristo veio para oferecer salvação a todo tipo de pessoa. Ele, e somente Ele, é a esperança das nações. Jesus, e apenas Jesus, somente Jesus é a esperança para qualquer pecador, de qualquer nacionalidade, naturalidade, raça, não interessa. Ele é a esperança não apenas de judeus, mas de gentios, de brasileiros,
de pecadores, ele, Jesus, é a esperança das nações, e não há outra esperança para pessoa alguma, a não ser Cristo Jesus, o Filho de Deus, o amado do Pai, o escolhido de Deus, aquele em quem a alma de Deus se compraz, e que veio a esse mundo para humildemente e compassivamente redimir o seu povo do seu pecado. E finalmente, irmãos, encontramos nesse texto também uma lição de segurança, um misto de segurança e de esperança. Segurança e de esperança. No sentido de que, primeiro, a obra redentora de Cristo foi aceita por Deus. Ele veio como servo para realizar a sua vontade, a vontade do Pai, e a realizou completamente e plenamente. Viveu santamente, morreu de forma expiatória por aqueles que o Pai lhe deu, e por isso a alma de Deus se compraz. Quando nós lemos que nele a minha alma se compraz, Deus está dizendo, o Pai está dizendo, que aquele que se voluntariou e foi escolhido e foi enviado para a redenção, para redimir o seu povo, ele realizou a sua obra, ele consumou a sua obra. E a expiação de Cristo foi aceita pelo Pai, ele foi satisfeito, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. A ira de Deus foi satisfeita em Cristo. De tal maneira que na obra salvadora de Cristo, expiatória de Cristo, como mediador entre Deus e os homens, como nosso Salvador, foi aceita pelo Pai. E, portanto, nele a sua alma se compraz. Ou seja, segurança da suficiência e da eficácia da obra redentora, expiatória de Jesus Cristo, o nosso Salvador, através da sua vida de obediência, de santidade e da sua morte cruenta em nosso lugar, quando a hora chegasse na cruz do Calvário. E ainda com relação à segurança, mas aqui focalizando a esperança, Cristo é aqui apresentado como aquele que consumará a agenda redentora de Deus. Ele fará triunfar o juízo. A justiça de Deus encherá a terra. Quando todos os eleitos de Deus forem redimidos, e Jesus então retornar em glória, ele restaurará, inaugurará o estado eterno de bem-aventurança plena e consumará dessa maneira a vontade de Deus. Ele fará triunfar o juízo. Nas suas mãos, a justiça triunfará. Nem o diabo, nem os demônios, nem o mundo, nem a queda, nem o pecado, absolutamente nada frustrará os planos eternos de Deus, o propósito eterno de Deus nas mãos do seu servo, que veio a esse mundo para realizar a vontade do Pai. Ele fará triunfar o juízo. Não há um eleito de Deus que não venha a ser redimido. Essa terra será purgada da sua iniquidade, do seu pecado, virão novos céus e nova terra. Cristo cumprirá plenamente o cronograma redentor de Deus e realizará plenamente a sua obra, fazendo vencedor o juízo. Nas suas mãos, fazendo triunfar o juízo, a redenção e a salvação, para a glória de Deus, para a glória do Pai. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, sejamos aqui encorajados a, como instrumento da graça de Deus, não para sublevação, não para alvoroço, não para ativismo político, mas para a comunicação do Evangelho, conduzir aqueles que se encontram ainda mortos dos seus delitos e pecados, a irem a Cristo, independentemente da situação e da condição deles, poder ser descrita como cana quebrada e como torcida que fumega. Cristo estará pronto para receber todos quantos, com arrependimento, convicção de pecado e fé, forem a Ele em busca de salvação.